Estamos aqui com mais um MIB, Música Instrumental Brasileira, programa feito para abrir portas para um fórum de debates e experiências sobre a música brasileira, a música instrumental brasileira. É um palco aberto para os instrumentistas brasileiros, para os fomentadores da cultura da instrumental, da música instrumental no Brasil, para os patrocinadores, para os empresários, para os empreendedores culturais, para a gente que trabalha firmemente, fortemente, heroicamente com a música no Brasil, principalmente a música instrumental no Brasil. Já falamos sobre alguns assuntos aqui muito pertinentes, outros virão sobre várias temáticas relativas a esse tema, e temos aqui hoje um queridíssimo amigo, empreendedor, uma pessoa que trabalha com uma capacidade imensa de várias virtudes. Ele tem paciência, ele tem visão, ele tem talento, ele tem experiência, porque ele é um músico, baterista, ele tem uma visão de disciplina da arte, que é uma coisa muito difícil de um músico normal ter, ele tem, porque ele tem uma visão um pouco mais, como é que eu vou dizer, de cátedra, digamos assim, sobre os temas que ele aborda. E principalmente porque ele fomenta um dos grandes festivais de música, de jazz, de blues e de música brasileira no país, no estado do Paraná. Estou falando de William Fischer, senhoras e senhores. Por favor, um abraço, meu querido amigo William Fischer. Um abraço, Federico. Obrigado aí pela gentileza mesmo, né, da sua parte. Falou muitas coisas boas aí, acho que mais pela sua capacidade, né, de articulação, de abordagem conosco, sempre muito gentil, muito atencioso, né, mas agradeço esse espaço maravilhoso, né, para falar sobre música instrumental brasileira, né? Muito bem, William Fischer. Então, primeiro eu quero agradecer a tua carinhosa o seu aceito para o convite que foi feito. E aqui a gente tem como pano de fundo as necessidades e as agruras e as expectativas e as ansiedades que todo músico brasileiro passa, e não vai ser hoje que isso vai acabar, por conta até de uma ação de fomento mesmo por parte dos gestores públicos com relação à cultura, principalmente, e mais precisamente com a música instrumental, a música brasileira. E você trabalha com isso, né, meu amigo? Você é um cara que regimenta músicos do Brasil inteiro para irem a Cascavel, no Paraná, participar do seu evento, que tem algumas décadas já. Depois você vai especificar exatamente, e os tentáculos que o Cascavel Jazz Festival tomou, né, em outras cidades do Paraná. E eu tive o privilégio de participar de algumas edições desse festival. Eu queria que você começasse falando, meu amigo, o que o levou à música, primeira coisa. Bom, Derico, a música surgiu para mim logo na infância, né, na primeira infância ali, com uns 6, 7 anos. Eu, por intermédio dos meus pais, assisti uma apresentação de uma banda municipal lá na minha cidade natal, que é Paranaguá, no litoral do Paraná. E a partir dali que eu assisti aquela apresentação, eu incomodei um pouco os pais ali para que me levassem no local de ensaio. É uma escola, na realidade. Era uma escola municipal, né? E a banda era mantida pela prefeitura municipal. E era uma banda já bem estruturada, com um maestro que, inclusive, havia chegado de São Paulo alguns anos atrás, ali em Paranaguá, e montou essa estrutura. Uma banda só de jovens, né? A idade máxima era até 18 anos, porque a maioria, naquela época, saía para o serviço militar. Aliás, alguns desses amigos da época da banda estão na reserva hoje das Forças Armadas, da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, como músicos, né? Que seguiram carreira naquela época. Já. Então a música surgiu ali, e eu passei por vários estágios de aprendizado dentro dessa banda. Me passaram clarineta, trompete, trompa, trombone,
até tuba, mas não deu nada certo. Aí, para não me mandar embora, o maestro falou: eu vou te passar para percussão, para ver se dá certo. Acabou dando certo na percussão, né? Então eu comecei a estudar música, né, tocar nessa banda. Depois dessa banda municipal surgiu a orquestra que ele criou. Aí eu fui aprender a bateria, né? Então eu tinha aí mais ou menos entre 11 e 12 anos, e ele aprendi bateria com esse maestro que não era baterista, mas ele tinha um método do Gene Krupp, um método ainda americano. E era muito difícil, material didático, na década de 70 ainda, imagina. E ele me deu esse método e me ensinou bateria, por teoria musical, leitura e tudo mais, com aquele método. Eu aprendi os rudimentos ali, leitura para orquestra, big band, né? E depois fui para bandas de bailes, bandas de shows ali em Paranaguá, Curitiba, e, e depois, no início, né, final dos anos 80, ali, início dos anos 2000, aí eu saí de Paranaguá e fui, e vim, né, morar em Cascavel, no Paraná. Achei que a música tinha acabado para mim, mas aqui conheci pessoas fantásticas, né, que me ajudaram, contribuem até hoje nessa área de produção musical, cultural, né, como Luciano Veronese, o Ricardo Leandro, que é o meu auxiliar, né, Ricardo Bugarelli, Paulo Draghi, enfim, Paulo Martins, né, jornalista aqui da região e tanto me ajudou aí nessa caminhada. Então, o início é como um mundo normal. Então, aí me diga uma coisa, você é militar também, não é? Você foi para a carreira militar, não foi? Eu estudei na escola de preparação de oficiais da reserva do Exército e Hum. fui oficial R2 depois durante 4, 5 anos. E no exército você E foi tocava? isso. Não, não, não. Eu era oficial de intendência porque era da área logística, porque a música até então sempre foi um universo paralelo para mim, as minhas Entendi. atividades, né, estudantis, profissionais e tal. E o que me levou a Cascavel foi o Exército, na realidade, a transferência de Curitiba para Cascavel como oficial R2 do Exército. Então a minha carreira paralela, né, do ponto de vista da ação profissional, ela que me trouxe a Cascavel e iniciei esses processos de produção cultural, musical, paralelamente aqui também, né? Então, antes de a gente partir para o lado das produções que você faz, deixa eu só resgatar uma coisa que você falou, para a gente debater um pouco isso aqui, porque isso para mim é uma coisa muito, muito cara, muito necessária e que eu, durante muito tempo da minha vida, usufruí disso, que foi as bandas locais, as orquestras e as coretos e músicas na escola. Aliás, estou aqui com um dos seus projetos, aqui com a camisa, justamente, que foi uma das grandes Obrigado, aliás. experiências que eu tive na vida, William. Você sabe disso, eu já te falei. Foi uma das grandes experiências que eu tive na minha vida profissional, foi ter participado daquele evento em Cascavel, onde a gente tocou com, acho que 200 crianças, sei lá quantas crianças tinham no palco. Mais, né? Mas tinha no palco tinham 400 mais de pessoas. 400 crianças. Meu, é uma das, eu juro mesmo, para mim, uma das grandes experiências que eu tive na minha vida. E aí, o que acontece? Tanto você falando, quanto eu ouvindo e me colocando nessa situação, havia uma efervescência cultural, digamos assim, uma forma de você encarar a música e a experiência com a música completamente diferente do que é hoje, né? Você concorda comigo, não? Concordo plenamente. Sinto ainda que isso está muito ausente hoje, né, dessa era mais contemporânea aqui, porque, em realidade, Derico, nesse período aí, né, da nossa geração, da década de 70, vamos pegar um final dos anos 60, mas 70, início dos anos 80, havia essa, essa estrutura, né, de informação musical que eram as bandas, né, as Sim. bandas principais, né, banda filarmônica, banda sinfônica, enfim, e bandas marciais, né, onde se começava no colégio, né, nos desfiles de 7 de setembro, Sim. colégios tinham bandas marciais, né, então já se colocava ali a prática musical. Hoje a gente não vê isso, não vê bandas sendo formadas nos municípios. As bandas, no meu caso, aliás, no Paraná, 2 cidades próximas, Antonina e Paranaguá, com Sim. bandas municipais sensacionais, concorrentes, né? No bom sentido, claro, né? Uma concorrência saudável. Até hoje ainda existe a banda filarmônica de Antonina. A de Paranaguá
já acabou há muitos anos, até na época antes de eu sair de lá, né. Antonina tem ainda, não tem um festival em Antonina, um festival de música de Antonina, não tem? Não, tem um festival de música que acho que é organizado pela Universidade Federal do Paraná, se não me falha a memória, né, Não. e pela Secretaria de Cultura do Estado, alguma coisa assim. Mas a banda é uma instituição independente que está lá há muitos anos. Inclusive, parece-me que ela tem uma ramificação, uma extensão ali em algumas cidades do litoral também. O que eu achei sensacional quando soube dessa notícia algum tempo atrás. Mas as bandas, né, eram vetores, né, desse desenvolvimento musical, de formar o músico, e a maioria tinham essas escolas juntos, de formação, né, preparando os novos músicos. Foi numa dessa estrutura que eu entrei, e que o que eu sei de música, né, da parte de teoria musical, dessa concepção, inclusive de, de bom gosto também, né, porque as bandas, elas te apresentavam, as orquestras dessa época, Era um repertório muito particular, né? repertórios específicos, tecnicamente, de níveis até considerados Desafiadores, né? difíceis, né? E você então afinava literalmente o seu bom gosto musical por conta dessas estruturas de estudo, né? Que ofereciam os municípios, que eram as bandas municipais, né? E aqui você acha, você, como se justifica o fato de que isso não existe mais hoje? Bom, Rodrigo, veja, é um reflexo, inclusive, do cenário que nós temos nas últimas, vamos falar na última década, né, mas talvez isso já tenha iniciado ali nas últimas 2 décadas, mas a gente não tenha percebido ainda. Mas na última década começou a ficar mais latente isso, que é a questão do universo musical, né, o universo da música, de como se faz a música, de como se ouve a música, né, isso mudou radicalmente, né, com a tecnologia, com outras estruturas, que eu chamo, né, de repasse do conhecimento musical. Então, veja, na nossa época, nessa década, 70 e 80, você tinha as bandas, você tinha o vinil, era difícil, então, gravar vinil, o artista, não que não existisse De artista cassete, ruim né? na época, mas os vinis, né, eram difíceis. Então, quando uma gravadora tinha um diretor musical, ele tinha era uma outra época que você exigia um tipo de gosto musical mais apurado, qualitativamente, tecnicamente, né? Depois a tecnologia trouxe o quê? Nos últimos tempos, ela trouxe assim uma democratização no acesso a equipamentos de gravação e tudo mais, que hoje você numa sala de 2 metros quadrados você tem um estúdio completo, né, com tecnologia e tudo mais, não precisa nem ser de 2 metros quadrados, né, o computador hoje já te isso. E você, então, começou a ouvir coisas, que nem não tem qualidade técnica, né, e as pessoas começaram a comercializar de uma certa forma, a produzir isso nesse universo musical, né, usando a tecnologia, disparando isso para todos os lugares, né, simultaneamente, milhares de produções, sem haver uma triagem qualitativa, foram chegando ao ouvido das pessoas, né, e então a formação e as pessoas muito novas ouvindo isso sem o devido amadurecimento musical, da informação técnica musical para poder discernir o que é bom, o que é ruim, que parece-me que está meio misturado. Eu não sou um especialista na filosofia do desenvolvimento da música e tudo mais, não, mas como cidadão, como músico amador, como produtor cultural, né, nessas 3 décadas e meia aí, então eu vejo que muito disso é que resulta nessa falta de qualidade hoje, que a gente observa na música brasileira. Quando eu falo música brasileira, eu me refiro a todos os estilos, né, da música brasileira. Não estou falando de música popular brasileira, né? Sim. Uma música brasileira que é ouvida hoje, né? Então eu tenho a visão desse cenário, Derico, de que por isso, por isso que se perdeu o interesse na questão de você ter, na maioria dos nossos municípios e na maioria da nossa juventude, né, na primeira infância, de ter acesso Essa curiosidade também, né? de banda, sabe, perder o interesse de estudar música,
Então é mais fácil você usar o computador com os softwares que tem hoje, com os aplicativos, e imaginar que você é um músico e dali que vai sair uma música, e é isso que a gente está vendo no mercado, né? Então, mas, por exemplo, para você, que é um cara que trabalha agora indo para o caminho das produções, né? Você que é um cara que trabalha com isso, né? Você tem essa visão macro, da produção cultural musical brasileira e que você utiliza isso como uma forma até de preenchimento, digamos assim, dos eventos que você faz. Você precisa, tenho aqui na minha cabeça uma produção Cascavel Jazz Festival. Eu preciso ter 4 dias de evento, então eu preciso preencher a grade desse evento com atrações. Como é que você chega nessas atrações? Quem é que te indica? Ou você vai fazer uma pesquisa? Você já sabe do que se trata? Você está antenado com isso? Você tem algum tipo de dificuldade em encontrar elementos? Eu ia falar mão de obra, mas eu acho isso um pouco grosseiro demais para o assunto. Mas aonde que você encontra elementos para preencher a grade de um Cascavel Jazz Festival, por exemplo? Federico, essa é uma pergunta bem interessante, porque, veja, vamos pensar no seguinte cenário. Se eu tivesse a idade que eu tinha 30 anos atrás e começasse hoje a produzir um evento, eu confesso que hoje teria dificuldade de entender o que está se passando no mercado da música instrumental brasileira, né? Haveria um pouco de dificuldade. Por quê? Eu demoraria mais. Por que você acha isso? Porque, primeiro, a questão da formação, talvez mais imaturo, né? Não soubesse hoje identificar quem representa bem a música instrumental brasileira, né? Eu vejo que hoje, por exemplo, claro, nem vamos citar a mídia, porque a mídia não trata da música instrumental brasileira, né? A mídia não traz isso à tona. Então você já perde um universo possível de criar pessoas que gostariam de ouvir esse estilo. Então, né? só um adendo, sem querer te interromper, mas na década de 70, 80, você via uma mídia mais assim, era uma mídia mais parceira da cultura brasileira, da música brasileira, da música instrumental brasileira do que é hoje? Ou nem naquela época também não tinha? Não, eu acho que era mais. Eu acho que era mais do que é hoje. Porque naquela época, lembra que nós comentamos um pouquinho aqui antes do início da nossa conversa, eu falei da questão da qualidade musical que nós tínhamos na década de 70, 80, Sim. em relação à dificuldade quais eram as mídias para expor a música brasileira. Era por meio de discos, né, os vinis, né, que tocavam nas rádios, né, e dos shows, né. Eram esses os meios para se divulgar a música, né? E hoje não, hoje a gente tem, como a gente já citou, diversas outras mídias, né? Então, naquela época, você ouvia aquele estilo de música que, em geral, tinha uma qualidade muito boa, né? Na maioria desses trabalhos. Então, por ali, você já começava a ter um cenário, por exemplo, de quem eram os músicos que estavam participando daquelas obras naquele momento. E aqueles músicos, a maioria deles, foram os pioneiros, os precursores da música instrumental brasileira, né? Não haviam muitos discos de vinis no Brasil de música instrumental brasileira, né? A maioria eram importados, mas os discos que haviam de música instrumental, né, que naquela época, nessa década de 70, final da década de 70, ali, início da década de 80, foram lançados, né, vinis ainda, num universo que, veja, música instrumental naquela época, ainda acho que se consumia um pouco mais e tinha acesso a mais informação de qualidade do que hoje, né? Hoje tem um universo maior, tem uma quantidade maior, mas em não termos qualidade. não, a qualidade não acompanhou proporcionalmente essa informação. Então, você acha que é uma visão minha melancólica, digamos assim, mas você acha que seria possível hoje nascer um Azimuth, um Cama de Gato, uma banda de música instrumental com o sucesso que eles tiveram na época e com a mídia e com a penetração que eles tiveram no mercado de música
na época deles, hoje seria possível você ter uma banda dessa? Se nós tratarmos de uma visão do ponto de vista é, da similaridade, eu não acredito. Agora, nós temos grupos com uma visão muito próxima, qualitativa, talvez possa até ultrapassar qualitativamente em alguns aspectos, grupos novos, mas que bebem na fonte desse período, dessa qualidade, desses compositores, passando inclusive, né, a ouvir e ter como fonte de inspiração até composições eruditas e tudo mais. Sim, Então, sim. nós temos grupos hoje no Brasil da área de música instrumental que estão sim ocupando o seu espaço, mas não na proporção do que deveriam em termos quantitativo. Então, reforço, qualitativamente reduziu em relação à quantidade. Então, temos muitos grupos, né, bebendo em fontes, por exemplo, de milhões de notas por segundo, Sim, em troca, né? de uma qualidade duvidosa. Exatamente. Então, eu quero citar um grupo aqui, vou citar um grupo que eu sou fã demais, né, adoro, e que está dentro desse conceito que nós conversamos agora, Derico, que é o Trio Corrente. Sim. Né? Eu sou fã, sou suspeito porque eu sou fã. Né? Aqui eu já estou dando uma opinião de cunho pessoal, né? Mas eu acredito que tanto você, né, com exímio músico que você é, e conhecedor profundo da música também brasileira, e outros tantos que estão me ouvindo agora vão concordar. Eu vou citá-lo, né? E como referência temos outros grupos, né? Em menor quantidade, não vou lembrar de todos agora, mas que assim que procuram trazer essa essência. Vou citar um outro grupo que eu sou muito fã e que é um grupo, já é uma orquestra, uma big band, né? Que é a Spock Frevo do Recife. Né? Sim, do Spock, né? Né? Uma pessoa maravilhosa, um músico sensacional. Não. E todos os músicos daquela orquestra, né, enfim, que todas aquelas formações que já passaram, né, é outro grupo que traz a essência da qualidade da nossa música instrumental brasileira, é, compondo, né, e a fonte, a origem dessas músicas. E não só o estilo, mas o instrumental, né? Cada instrumentista lá é um exímio músico, né? Você não tem Perfeitamente. ali as pessoas que estão tocando naquela orquestra não estão de Exatamente. brincadeira, na verdade. Não, veja, Derico, e quem está nos ouvindo aí também, e vendo que olha a importância dessa orquestra, de você trabalhar uma cultura que é sua, desenvolver um traçado dentro da música instrumental, com esse tipo de arranjo, de tudo, que eles são convidados, a agenda deles é muito mais lá fora do que aqui dentro, né? Sim. E quem se apaixonou por eles também, e eles já gravaram no Lincoln Center, né? O Wynton Marsalis, né? Se não me falha a memória, né? Que os convidou, enfim. E aí temos outros, e aí nós temos músicos, Derico, né? Temos músicos mais jovens, né? Numa geração agora já dos anos 2000 para cá, sensacionais, músicos, né? Espetaculares, né? Nível, né? Mas também não na quantidade que deveria, né? Por conta dessa interrupção desse apoio no desenvolvimento do ensino da boa música, do bom gosto e tudo mais. Então temos assim o esforço próprio aí, né? E nós temos, recentemente, você sabe muito bem, foi indicado ao Grammy, o Trio Corrente foi indicado ao Grammy, mas o Hamilton de Holanda já A Holanda esteve ganhou conosco agora, aqui. né? O Diego Figueiredo também foi indicado. Né? O Diego, exatamente. Então, veja, nós temos nós temos aí uma geração de joias raras aí da música instrumental, mas o que me preocupa é como as futuras gerações vão surgir, porque não se está investindo como deveria nesse ambiente musical qualitativo. Né? E aí aparece um projeto como esse aqui, maravilhoso, que eu visto a camisa, porque eu acho isso aqui é uma bandeira que a gente tem que levantar em todos os lugares onde a gente vai. Me fala um pouco disso aqui para as pessoas que estão aqui ouvindo a gente. Como que surgiu essa ideia? De onde que você tirou energia e capacidade para levantar uma bandeira como essa, levantar o interesse público e privado para essa ideia, trazer naquele evento mais de 400 crianças para tocar naquele teatro maravilhoso que eu tive o privilégio de estar presente, e os caminhos para o sucesso desse projeto.
Digo, assim, antes de entrar propriamente dito aí na questão do projeto, eu tenho uma filosofia de vida que é assim: você deve se doar um pouco para a sua comunidade, você deve oferecer Concordo. alguma coisa, né? Você deve dissipar o conhecimento, aquilo que você pode transmitir, que é bom, claro, né? Desde que seja bom, e que seja proveitoso, principalmente para as pessoas que não têm muito acesso a isso, né? Ah, São aquelas camadas chamadas em vulnerabilidade. Mas aqui não vamos falar só na vulnerabilidade do ponto de vista social. ah, Vamos falar da vulnerabilidade no sentido de não ter acesso a coisas qualitativas, né? Então eu posso estar numa camada social muito boa, mas eu não tenho acesso, sou vulnerável, só ouço coisa ruim, só vejo coisa ruim, né? Então não adianta nada. Então, nesse sentido, tanto eu, né, falando de mim agora especificamente, com essa visão, conversando com a minha esposa, a Ana Lúcia, que você conhece, né, muito bem. e a Ana, ela é pedagoga, né, atuou na Secretaria de Estado da Educação como pedagoga, muitos anos, está aposentada agora, mas há muito tempo atrás, lá em 2008, 2009, conversando sobre essa questão de se doar, de doar um pouco para a comunidade, do atendimento a crianças e adolescentes principalmente, qual é o conhecimento que eu tenho paralelo, né, à minha atividade profissional, que eu posso doar? A cultura, a música, né? E a minha esposa, como você sabe, ela é pianista, né, formada em piano clássico, né? Então a Ana, e também com conhecimento em teoria, música, né, e foi professora de piano há muito tempo, e ela sendo pedagoga, ela teve essa ideia, então, falou, vamos doar um pouco, então, esse nosso conhecimento e montar uma ação, um programa, um projeto nas escolas que eu estou atuando, né, na escola que eu estou atuando, né, um colégio estadual aqui em Cascavel, e esse colégio, então, recebeu um primeiro evento que foi um workshop apenas, uma ideia, né, de receber um workshop. Então, nós contratamos, né, e sempre é essa a ideia, né, não é convidar o músico, né, então é contratar o músico. O músico tem sua profissão, né, ele tem que ser remunerado. E tem um tempo para isso, ele tem que se dedicar a isso profissionalmente, né, a aula e tudo mais. Então, contratamos músicos locais, fizemos um evento, a primeira edição, e a segunda edição foram workshops de guitarra, bateria, canto, teclado, violino, né, violão, e deu certo. E a partir dali surgiu a ideia de estender isso durante o ano todo. Então, já lá se vão aí 16 anos praticamente, e o projeto tem algumas edições que nós conseguimos ampliar de uma para até 11 escolas estaduais, e atende cerca de aproximadamente inscrições e tudo mais, quase 1.000 alunos por ano, né? E numa edição que você cita, que foi um grande prazer recebê-lo aqui, né, foi a de 2023, aonde nós fizemos o encerramento desse projeto, que tem esses cursos todos que eu citei, né, gratuitamente, semanalmente, durante o ano letivo todo, onde as crianças recebem os instrumentos, são comprados, né, por meio desse apoio da Lei de Incentivo à Cultura, né, senão não teria como realizá-lo, e apoio por conta dessas empresas que patrocinam. Então, compra dos instrumentos, pagamento dos professores, dos uniformes para as crianças, né, das camisetas aí para a produção, você está usando aí hoje, né, deixando a gente muito feliz aí que você está divulgando o projeto, esse projeto social cultural. E essas crianças, então, também têm essa oportunidade de conhecer música do ponto de vista da formação com mais qualidade, né? Conhecendo a teoria musical, os professores, até por uma condição de critérios que a gente exige, eles preparam as apostilas, então tem a teoria, e também as músicas que são durante esse processo, são músicas de qualidade, são de compositores brasileiros, né? Nós resgatamos Noel Rosa, Pixinguinha, então veja, essa é a proposta, né? E as crianças, a gente imagina que hoje, né, num mundo tão turbulento que a gente vive, as crianças com acesso a tanta porcaria, né? E a gente vê que basta uma ação dessa, porque você vê nos olhos das crianças, durante o ano todo, uma satisfação de vestir o uniforme, né, de participar dos eventos e muito mais, de gostar daquilo que tem qualidade, de conhecer
como eu citei Noel Rosa, de conhecer Pixinguinha, de conhecer as músicas, assim, ficam maravilhados de poder saber que isso existe e como é que eles não tinham acesso ainda, né? Então, é isso que é fantástico nesse projeto. Agora, me fala uma coisa. Esse projeto da música na escola, ela parte de um princípio de que você tem uma visão sobre a necessidade de expandir o conhecimento da música para crianças e adolescentes. Isso é uma coisa sua, da Ana, que vocês se juntaram e fizeram. Qual que foi a receptividade dos gestores? A quem vocês mandaram esse projeto? Como é que eles encararam isso no primeiro momento? Ah, não, pera aí, esse negócio de música na escola, você vai me desculpar, é uma grande ideia, mas isso aqui não vai dar certo. Como é que foi? Porque assim, a gente tem uma ideia, é ótimo, né? Eu, com o negócio do truck, vou pegar o caminhão, vou sair tocando nas praças e parques, porque vai ser super legal. É super legal para nós, mas a pessoa para quem você está mostrando isso, que teoricamente você precisa de um respaldo para poder fazer com que o projeto se concretize, depende muito para quem que você vai falar isso, né? Ou eu estou errado no que eu estou falando? Não está errado não, Derico. Na realidade é isso. Assim, o convencimento, ele partiu, foram assim, houve aí uma necessidade da gente convencer em duas situações. A primeira, as direções, né, dos colégios, né? Porque assim, o colégio, ele já tem dentro da sua programação variadas atividades do ponto de vista já do currículo, né, escolar, né, da grade ali extracurricular, algumas ações. Então, a direção da escola, primeiro teve que haver esse convencimento para haver a compreensão de que o projeto seria administrado de forma terceirizada, né, que não ia impactar, por exemplo, na necessidade de colocar uma estrutura da escola em termos de pessoas para coordenar, administrar e tudo mais, porque realmente não há condições. Hoje as atividades, as tarefas, as exigências, né, de uma grade curricular escolar são grandes e falta pessoal. Então, primeiro foi esse aspecto, né? Nós partimos para isso. Primeiro houve o aceite de bom grado, entendendo a proposta, e depois a segunda situação que exigiu convencimento foram os patrocinadores, as empresas, os empresários que apoiem o projeto, né? Pela lei de incentivo à cultura, principalmente, para que, obviamente, pudesse haver algum tipo de benefício ali, para que ele nos apoiasse. E isso foi assim, num primeiro momento, houve uma dificuldade de entender o porquê um projeto terceirizado dentro de um ambiente escolar do Estado. Por que o governo, então, não exatamente. investir? Parece que você está tentando fazer o trabalho que é do próprio cara, né? Estou vindo com uma ideia aqui que deveria ser sua. E de fato, sim. Até que no Paraná, eu não sei em outros estados, né? Não acompanho especificamente essa parte, mas aqui no Paraná tem uma lei, que, se não me falha a memória, é de 2017 ou 2018. De música na escola, né? Obrigação de obrigação. ensino Isso é musical. nacional, na verdade, né? A lei é nacional, né? Eu não me lembro se a lei é federal pela Dilma, ou se a lei é estadual. Não estou lembrado agora, Derico, mas enfim, de qualquer maneira, assim, não está se cumprindo isso, talvez, como se deveria. Pelo menos aqui, eu observo que no estado do Paraná não estou observando, não tem até agora esse modelo, né? Então, não quero dizer aqui que não há, porque eu realmente desconheço em outras regiões. Mas eu sei que aqui onde a gente está não tem um modelo como deveria ser aplicado. Então, nós aplicamos um modelo, que é o que é possível aplicar, dentro de uma metodologia básica, né, mas que, assim, em termos qualitativos, procura oferecer o máximo. E a gente tem essa estrutura que recebe por meio, né, desse apoio dos empresários e das escolas da que lei de aceitam. incentivo. Da lei de incentivo. A lei de incentivo à cultura e a estrutura das escolas, né? Porque eles colocam à disposição a estrutura da escola, entendendo, né? Então, se o gestor da escola não quiser, não tem? Não tem. Porque a direção da escola é um dos pilares, né, para que o projeto possa avançar, possa ter continuidade. Então, realmente, a direção da escola tem autonomia para isso, e se ela disser que não há interesse, não há. Não tem o que fazer. Assim como nós tivemos
ao longo desses anos, a Ana, ela é a coordenadora pedagógica, né, de todo o projeto, ela que é a articuladora entre a escola, né, a direção e o projeto, e em alguns momentos nessas edições houve escola que disse que não teria mais interesse no projeto, que recebeu o projeto e depois Ah, e disse depois que não tinha declinou. interesse. E escolas que, mudando a direção disse não ter mais o interesse. Então, ou o contrário, alguém que não topou e depois, quando mudou, achou o projeto legal e quis também. Tem o inverso? sim, também. Teve escola, claro, a maioria pede, né? Inclusive, a gente fica sem condições de atender. De atender todo Né? mundo. Não dá, né? Não, é uma estrutura que não dá. Somos em poucos ali na produção e, assim, no máximo que a gente conseguiu atender, até em termos de recursos e tudo mais, foram 11 escolas, né? Mas é um projeto, assim, nos deixa muito, muito feliz de fazer, é uma satisfação, assim, pessoal. É uma coisa que vai um pouco além. Não é nem questão, a gente não liga para essa coisa de reconhecimento, não é nada Não, de disso. autopromoção, né? Não é nada disso. Mas, assim, é uma satisfação. Bom, você, Eu até por uma presenciei. questão que nós fizemos questão, né, de convidar, porque você é de uma família que preserva essa coisa da qualidade musical, do ensino, da formação. Então, não tinha outra pessoa melhor, né, para vir aqui, para participar. E isso foi, a gente pensou muito, né, em te trazer. Quando eu dei ideia para a Ana, durou 2 segundos, né, para a gente pensar se deveria trazer você ou não, né? Houve um debate, né? Teve uma reunião, toda a É, cúpula. deve ter demorado, sei lá, milésimos de segundos, mas enfim. Aí você esteve e você vivenciou, né? O que é aquele ambiente todo, aquela que a gente chama de molecada, né? Brincando, mas aqueles alunos, a Mas é isso preocupação deles mesmo. para entrar no palco, né? E depois, E a olha ansiedade só, deles, né? Aquela coisa do nervosismo, né? e quando nós anunciamos que você viria, entra muito naquilo que a gente conversou até agora, da ausência de informação da grande maioria. Né? Muitos, né, mas não foi a maioria. Quando nós anunciamos, muitos desses alunos e tudo mais, eles não tinham essa noção do que você Sim. representa para a música brasileira. Né? Mas, à medida em que eles começaram a divulgar isso em casa, Os começou a sair pais, na né? Os mídia. pais talvez conheçam mais do que os filhos. Exatamente. E aí começou, e daí uma grande parte deles estavam ficaram ansiosos também para entender como que isso ia funcionar num teatro, É. né, com um artista que representa, né, nacionalmente como você, a música e tudo. Então foi muito legal isso daí, foi um ambiente muito bacana. E depois, claro, você entregou tudo aquilo que eles esperavam, né, e daí Foi não bem poderia legal. ter acontecido da melhor forma, né, como a gente ficou muito acima da expectativa, né. E agora, você falando de um projeto novo que você tem para o centenário do Tom, né? Conta um pouco do que você está pretendendo fazer. É uma ideia porque 100 anos do Tom Jobim agora em 2027, né, do nascimento, né, do Tom Jobim, né, e então, assim, como sou muito fã, né, da história, né, tô terminando de ler um livro aí sobre a carreira dele, sobre a história musical dele, então me acendeu aqui uma luz de tentar elaborar uma ação, uma atividade que a gente possa demonstrar para a comunidade, né, para gerações que viveram o Tom Jobim, para aquelas que estão agora, né, que não conhecem, que saibam a importância desse homem, né, como músico, como produtor, né, como compositor, para o mundo todo, né? Qual foi a contribuição que ele deu para a música brasileira e, consequentemente, para a música internacional, né, para a música mundial, né? Quem que bebeu da fonte do Tom Jobim, né? As pessoas não têm noção de quanta gente importante no mundo, né, se espelhou em Tom Jobim. Então a gente tem que preservar isso, a gente tem que preservar essa história, né? Isso muito me preocupa na questão dessas novas gerações, né? Da Do memória, né? acesso à Da informação, memória. Você sabe da de uma memória. coisa interessante, cara? Duas coisas interessantes. Uma agora que você estava falando, o Tom Jobim, cara, o começo da bossa nova se deve à composição do Orfeu da Conceição. Ele e Vinícius de Moraes compondo Orfeu da Conceição, que depois tinha lá o Chega de Saudade e tal, e a coisa começou a se tornar um movimento que até então ninguém sabia. O Tom Jobim tinha 19 anos, cara. 19 anos, bicho. Você pensa hoje nessa galera que tem 19 anos hoje, é difícil você entender
como que uma pessoa de 19 anos pode ser o Tom Jobim e pode ser um moleque de 19 anos hoje que não tem a mesma capacidade, ou não tem a mesma vontade, ou não tem a mesma determinação, ou não tem o mesmo talento, sei lá. Mas imagina o Tom Jobim em 1956, com 19 anos, compondo junto ao Vinícius de Moraes, que na época devia ter 30 e poucos anos, compondo Orfeu da Conceição, que ia se tornar um dos grandes movimentos da música internacional. Mas veja, Derico, quem que Tom Jobim ouvia quando ele tinha 19 anos? Heitor Villa-Lobos. Sim. Quem que quem que a geração dos meus filhos, né? E a geração que está hoje com 19 anos ouve hoje? E que chega de mídia, já que eles nem ouvem, porque hoje pouca gente está ouvindo rádio, pouca gente está ouvindo televisão, vendo, a maioria está no ambiente do streaming, né? Na TV, nos, como é que chama o Spotify, né? Os Deezer, Spotify, streaming, né? Então, nesse ambiente digital, onde você ouve a música que gosta, você grava nessas mídias externas e você ouve aquilo o dia inteiro. Você não pesquisa, não vem mais de fora para você, não vem mais de uma forma em que você tenha condições de fazer uma análise, uma comparação. Não há tempo para isso. As coisas estão chegando muito rapidamente, então você separa aquilo que você gosta, você ouve aquilo, o resto não existe mais. Não dá tempo de maturar, né? Não dá tempo de você fazer uma maturação mínima, né? Exatamente. E o neurônio, ele vai diminuindo, atrofiando, vai reduzindo, vai esvaziando, entendeu? Então, é essa visão. A gente está na nossa geração é privilegiada, porque ela vem do analógico. Sim. E já está ultrapassando já, né, a área digital, já estamos chegando na física quântica agora. Então, nós somos privilegiados. A gente tem uma visão de mundo de 3 dimensões, praticamente. Né? E hoje, infelizmente, né, e isso não é saudosismo, é uma questão que a gente tem que preservar. É uma constatação, na verdade. É a constatação. E por isso que a gente tem que preservar aquilo que é bom. Por isso que eu sou a favor. Não é antiquado você preservar a memória dos grandes compositores, mesmo os eruditos, né, que são lá do século XVII, século XVIII, século XVI, não interessa. Ouça, entenda o que é. Né? Os compositores nossos, né, os que transformaram as fases da nossa música popular brasileira, né, desde a época das big bands, das orquestras, das rainhas do rádio, depois passando, né, pela Jovem Guarda, Bossa Nova, Tropicália, né, o tropicalismo, aí a música popular brasileira, aí depois o rock nacional. Né? Sensacional. Então a gente tem que preservar isso, a gente viveu isso. Hoje não está se vivendo isso, ou se vive, mas com menos qualidade de forma efêmera, né? De uma forma muito efêmera, na verdade. Exatamente. Então, isso não é ser conservador, não é ser saudosista. Né? É uma realidade. O que eu estou falando não é que não existe música, hoje existe. Mas eu gosto desse estilo, ok. Não tem problema, pode gostar. Nenhum. Música é música. A questão não é essa. A questão é, essa música que você gosta, ou é ruim, ou é boa. E as pessoas não estão sabendo discernir isso hoje. Isso é que me preocupa. Entendeu? Pode gostar de música ruim, mas se você gosta de música ruim, você sabe que ela é ruim. Essa é uma questão que me incomoda. Verdade. Bom, eu estou aqui com o William Fischer, agradecendo imensamente o seu ok, o seu aceito para um convite que eu fiz para você participar desse programa, que é um programa que é isso aí mesmo, é para a gente conversar, debater sobre o futuro, sobre as coisas pertinentes à música instrumental no Brasil, os projetos, as grandes realizações de pessoas de vários lugares do Brasil que falam a mesma língua, que pretendem as mesmas coisas, e cada um está no seu espaço tentando fazer o melhor que pode dentro da sua realidade. E você é um cara que as pessoas precisam conhecer, William Fischer, porque você tem uma capacidade de discernimento e de determinação de projetos e de trabalhos da música dentro de um parâmetro nacional, porque você busca talentos nacionais para trazer até a sua comunidade, até Cascavel, Maringá, Campo Mourão, onde você atua dentro da sua perspectiva de projeto, que é louvável, porque você consegue fazer isso dentro de uma limitação de pensamento da cultura no país.
né? Você não está na Noruega, você não está na Áustria, você não está na Alemanha, você está no Brasil, e o Brasil tem sim limitações de pensamento e de fomento da cultura. Então, se não é a gente fazendo, se não é você e outras pessoas também realizando projetos dentro da sua capacidade e dentro da sua geografia, aí não tem mais jeito mesmo, né? Aí acabou, né? Então, eu acho que mais ainda do que você fomentar a música na escola e tudo, é você fazer com que pessoas que têm essa capacidade de discernimento ajam dessa forma também. Que a gente tenha mais prospectores, mais curadores de eventos culturais, musicais, para que não se perca esse mínimo de movimento que ainda existe, regado por uma água num jardim restritíssimo, né? Para que a gente consiga ter espaços para tocar, para que esses grandes músicos, essas grandes pessoas que vivem no Brasil, que são talentos espalhados pelo Brasil inteiro, tenham um lugar para que você possa se mostrar, porque não é mais em trilha de novela que isso vai acontecer, não é mais em clipes do Fantástico que isso vai acontecer, né? Foi-se o tempo em que você tinha Léo Ganderman tocando na televisão, né? Isso acabou, na verdade, não tem mais. Então, a gente tem que criar esses ambientes, né? Então, o Cascavel Jazz, o Garanhuns Jazz, o Jericoacoara Jazz, esses lugares que são espalhados pelo Brasil, eles fomentam isso, na verdade. Os músicos ficam esperando as agendas dos festivais para poder participar, que são poucos os lugares, porque não adianta você tocar em boteco, né? Tudo bem, não adianta, mas é muito pouco diante do talento e da riqueza da música brasileira, né? Você ser obrigado a se contentar em tocar em lugares específicos de jazz, quando você poderia estar tocando no circuito do Sesc, você poderia estar tocando no circuito do SESI, você poderia estar tocando as embaixadas do Brasil no mundo poderiam estar valorizando a música instrumental brasileira dentro da sua capacidade de prospecção, mas você não vê isso muito acontecer, né, na verdade, né? Então eu fico muito feliz por você ter aceito o convite, por você ter falado o que você falou, e fico muito ansioso com esse projeto do Tom Jobim, que eu acho que isso vai ser uma coisa muito, muito grande dentro da realidade da música brasileira e para justamente fazer com que a memória das crianças e adolescentes no Brasil saibam quem foi Tom Jobim, né? Porque daqui a pouco ninguém vai nem lembrar quem foi Tom Jobim, né? Na verdade. Então agradeço, meu querido, fico muito feliz por você e deixo você terminar aqui com as suas palavras. Bom, Derico, assina embaixo aí de tudo que você mencionou. Quero agradecer aqui o espaço sensacional para a gente discutir em alto nível aí esse assunto que a gente tanto gosta, que é a música, né? Principalmente a música instrumental, né? O berço aí de grandes músicos, né? Do início também, do caminho de grandes músicos brasileiros, né? Sim, eu tenho muita satisfação de lidar com isso, de saber que os palcos aqui do Cascavel Jazz, das extensões do festival, como você citou, em Toledo, Campo Mourão, Maringá, das etapas nacionais que nós fizemos em Recife, Natal, São Paulo, Rio de Janeiro, recebendo novos artistas, novos músicos, né, iniciando suas carreiras, participando no mesmo palco com artistas já consagrados, fazendo workshops, músicos locais, aprendendo, músicos regionais, aqui aprendendo nos workshops com os músicos, que sempre foi uma característica muito forte do Festival de Jazz, aqui do Cascavel Jazz, a questão da parte da formação, da educação, né? A gente tem essa noção de que a informação de qualidade tem que chegar às pessoas, né, nessa área. Então, assim, fico muito feliz, muito honrado de receber esse convite, de conversar com você, a quem eu tenho admiração, respeito, consideração, a você, ao Sérgio, né, a toda a sua família, enfim, o que você representa aí para a música e também todo esse teu caminho de sucesso que você sempre trilhou e sendo também essa pessoa que tem essa visão, né, da importância da formação, da boa formação, da qualidade musical, de divulgar a boa música, né, a nossa história, né, a nossa memória. Então, fiquei muito feliz. Isso me deixou muito contente aqui conversar com você. Espero que quem esteja nos vendo e ouvindo, né, também tenha gostado. Né? E você citou muito bem. Hoje tem várias produções no Brasil, né? Tem muita gente boa produzindo, com muita boa intenção, festivais de música instrumental, né? Você citou alguns aí, e eu espero que realmente essas gerações perpetuem isso, né? E que a nova geração ouça essa memória musical que nós temos, brasileira, né? Não fiquem imitando 500 notas
500 notas por segundo. Nada a Isso, ver. sabe, procure a informação, procure colocar alma, coração dentro da sua composição, da sua música. Tocar com alegria, né? Isso é o que vai tocar realmente o coração das pessoas. Bom, então só 2 toques aqui. Primeiro, falamos aqui sobre Azimuth, um grupo de música instrumental dos anos 70. Falamos aqui sobre Cama de Gato, um outro grupo carioca também de música instrumental. Ouçam, vai lá no Spotify, no Deezer, onde for. Procurem saber um pouco mais sobre essas bandas e as coisas, as novidades que o William Fischer falou. Trio Corrente, que é interessantíssimo, e principalmente Spock Frevo Orquestra, que vem lá do Recife para fazer uma música espetacular, que eu acho que vale a pena também a gente poder dar uma pesquisada, não custa nada a gente ouvir. E, para terminar, vou pedir licença para fazer uma música do Tom Jobim aqui, estou com a minha flautinha aqui, só para colorir um pouquinho do papo que a gente levou aqui agora. Yes! Bom, galera, um beijo enorme. Fiquem com Deus. William Fischer aqui hoje falando sobre música instrumental, projetos, música na escola, tanta coisa bacana, adorei. Quinta-feira que vem, a partir de 7 horas da noite, aqui no meu canal do YouTube, mais um MIB, Música Instrumental Brasileira. Um beijo enorme, fiquem com Deus, valeu.